Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós essa noite. Amém? Amados, para a nossa edificação no momento de hoje, nesse culto de hoje, peço que todos abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 23, verso 23. Mateus, capítulo 23, verso 23. Assim diz a palavra de Deus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Oremos, irmãos. Ó Deus, estamos aqui hoje, ó Pai, para te adorar, para nos reunir, Pai, como igreja, como teu povo, ó Deus, neste dia de hoje dedicado a Ti, ó Pai. Senhor, lemos agora a Tua palavra, a Tua santa palavra, Pai, que ela seja pregada com fidelidade, ó Deus. Fala, Pai, através dela aos corações dos presentes, daqueles também que nos acompanham pela internet, ó Pai. Que haja arrependimento, haja transformação, ó Deus. Santifica o Teu povo, Pai, através dela, ó Deus. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amados, amadas, o homem, nós todos, somos religiosos por natureza. Meus irmãos, vemos todos os dias o homem, a humanidade, expressar ou praticar a sua religiosidade nata, todos os dias. Todos os dias, homens e mulheres espalhados por esse mundo buscam, de alguma forma, manter algum tipo de relacionamento com o que o transcende. De maneira atabalhoada, na maioria das vezes, os homens buscam favores, aconselhamento e aguardam também algum tipo de privilégio vindo da divindade. E mais ainda, muitos deles buscam justificar-se perante elas. O conjunto ou a reunião destas normas ou obras que buscam religar, vamos chamar hoje de religião. Entretanto, meus amados, o nosso Deus, em sua soberana e sábia vontade para com os homens, no decorrer da história, escolheu um povo, e a esse povo concedeu grande honra. A este povo que Deus tinha tirado séculos antes da escravidão do Egito, de maneira poderosa, de maneira tremenda, o nosso Pai lhes deu a adoção, lhes deu glória, lhes deu as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Lhes deu também os patriarcas, e desse povo descende o Cristo, segundo a carne. Pensem comigo, irmãos, pensem comigo, vamos pensar juntos. Deus escolheu os descendentes de Abraão, segundo a sua promessa cumprida em Isaque, para revelar-se de maneira poderosa a todas as nações. A este povo Deus prometeu e deu uma terra. Lhes revelou também suas leis civis e cerimoniais. Lhes deu entalhada em pedra a sua lei moral e eterna. Realmente uma grande bênção. E este povo transformou, pela sua grande rebeldia perante a Deus, uma aliança baseada na graça e amor em uma religião lastreada por obras.
Em Romanos, capítulo 10, de verso de 1 a 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticará a justiça decorrente da lei viverá por ela. Esse povo, meus irmãos, que é o povo judeu, os judeus criaram um emaranhado de normas, um emaranhado de leis, que eram, na verdade, um verdadeiro fardo ao seu povo. Ainda no capítulo 23, de onde eu tirei esse verso de que hoje falaremos, Jesus se refere a isso dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, de 2 a 4. Os fariseus, meus irmãos, a quem Jesus se refere, eram um grupo de religiosos extremamente zelosos com a lei mosaica. Eram bastante conhecidos por defender a observância estrita, minuciosa da lei, e também respeito à tradição dos seus antepassados, e tinham um grande destaque e influência na nação judaica. E o alvo de Cristo, no nosso texto de hoje, é reforçar o fato de que essa espiritualidade farisaica era, na verdade, hipocrisia. Na primeira parte do versículo 23, Cristo diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E ele faz isso com advertências conhecidas, bastante conhecidas desse capítulo 23, como 7 ais. Estes ais são, na verdade, um pronunciamento profético de juízo iminente de Deus para aquele grupo. Quem aqui nunca falou para seu filho, por exemplo, para seu irmão: menino, ai, ai? Esse tipo de comunicação que Cristo fez com o seu povo naquele momento. Ou seja, Jesus estava advertindo de maneira forte aqueles que estavam deturpando a palavra de Deus, buscando também arrependimento por parte deles. E ele faz isso trazendo um mandamento do dízimo, nesse versículo 23. O dízimo, meus irmãos, é uma ordenança de Deus ao seu povo. O fato de devolver o que Deus te deu não apenas demonstra obediência, como evidencia também desprendimento e compromisso com a obra do Senhor. Para nós, especialmente nós, presbiterianos, o dízimo deve ser ofertado a Deus como expressão de obediência, como eu já disse, e também de compaixão para os que dependem de outras pessoas. Mas o que os fariseus estavam fazendo com o dízimo que poderia ser motivo de repreensão por parte do nosso Senhor? Amados, para nós cristãos, não importa apenas o que nós fazemos, não importa apenas o que você faz. Também importa muito por que você faz o que faz. Como já dissemos, tanto o dízimo como quase todas as ordenanças que o nosso Senhor nos deixara devem ser feitas por obediência em sinal de gratidão, vindo de um ser transformado, um remido, um salvo.
A boa obra, nesse caso específico, o dízimo, é colocado pelos fariseus como um dos motivos da sua salvação. Ou seja, pelo estrito pagamento do dízimo e de outras obras criadas pelos fariseus e pelos judeus no decorrer desses anos, você estaria se justificando para Deus. É o que nós chamamos de religião das obras. Pensa comigo, irmãos. Se precisamos dizimar do que nós ganhamos, não tem muito o que fazer. Separamos a 10ª parte da nossa renda, em amor ofertamos ao Senhor. Trazemos ao gasofilácio. Agora imagine comigo, tirar o dízimo de uma plantação de hortelã. Como faremos isso? Vamos medir a plantação, vamos pesar a planta, vamos medir a horta que temos em casa, por exemplo, dividir em 10 partes e trazer alguns ramos à igreja? E o endro, que também está citado. O endro que também é um tempero, assim como é a hortelã, uma espécie de planta de jardim, das quais os fariseus tinham o hábito de pagar dízimos. O Talmud, que é também um livro judaico, exige que das folhas e do caule do endro, do caule, imaginem, também fossem pagos dízimos. Agora imagine a preocupação com o pagamento do dízimo por esses fariseus. Era tão grande que eles tinham forte preocupação de colher o dízimo de pequenas plantas do jardim. O cominho também, meus irmãos, imaginemos. Venham comigo. Daquelas pequenas sementes, separarmos 10%. Eu espero aqui que todos entendam que Cristo não está atacando o fato de dar o dízimo ou de separar o cominho, o endro e a hortelã. Não apenas isso, não é isso que ele quer dizer. Jesus está dizendo o seguinte aos fariseus: vocês são zelosos demais com coisas que, embora lícitas, não evidenciam o seu verdadeiro estado espiritual. A preocupação minuciosa de tirar aquelas pequenas folhas, olha, isso aqui é pouco, isso aqui é o que Deus pediu, não refletia o verdadeiro estado espiritual daqueles fariseus. Não demonstrava a atitude mais esperada de um servo de Deus. Portanto, nesse caso e em vários outros, o que era acessório estava tornando o lugar do que era principal. E por que os fariseus faziam isso? Porque esse grupo dito tão zeloso das coisas de Deus foi admoestado de maneira tão veemente por Cristo. Por quê? A resposta está nesse capítulo que eu citarei agora, no verso 5, que diz o seguinte: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. O fariseu era zeloso com essas coisas para parecerem mais santos que os outros. Buscavam a sua própria glória, não glorificavam a Deus. Com isso, buscavam glorificar a si mesmo. Ainda no verso 6 e 7 do mesmo capítulo, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Quantos líderes religiosos têm verdadeiro apego ao destaque que tem dentro de suas congregações? Quantos nós vemos por aí? Quantos nós vemos por aí que são verdadeiros popstars? Não era diferente nessa época. Muitos dos que estão em posição de liderança atualmente, ainda nos nossos tempos de hoje, refletem essa prática. Amam os púlpitos apenas para ter influência ou até para ter algum tipo de vantagem por exercício dessa liderança. Amados, quantos pastores vemos hoje em dia que são verdadeiros gigantes da mídia? Andam cheios de seguranças, vivem uma vida nababesca, muito ricos. Normalmente se utiliza de uma teologia frágil, pequena, uma teologia que leva muitas vezes à destruição, e não demonstra nenhuma obra digna de um salvo, nenhuma, zero. Não se importam com suas ovelhas,
não se importam com suas comunidades, se importam consigo mesmo. Meus amados, a vida do cristão é vivida ordinariamente na sua igreja local, aqui agora. A minha vida espiritual, a minha vida como membro do corpo de Cristo é vivido ordinariamente com vocês que estão comigo aqui agora. E eu não estou dizendo que outros meios não sejam válidos, mas nós somos a comunidade presbiteriana Betel de Alagoinhas. Influencers e pastores de internet, muitos deles apenas estão ganhando muito dinheiro, sem viver realmente uma vida pastoral. E esses normalmente são os mais religiosos. A esses também Cristo bradou no verso 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus. E mais uma vez ele disse, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Essa passagem é muito conhecida. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, de iniquidade. Olhem a força dessa demonstração de Cristo. A este respeito, João Calvino disse, os atos externos não caracterizam os verdadeiros servidores de Deus. São apenas subsídios, pedaços de piedade. Ou seja, o que somos por fora são apenas parte de uma pretensa piedade cristã. O verdadeiro cristão tem sua natureza transformada. O velho homem morre e o homem, à imagem do seu novo Adão, Jesus Cristo, renasce. E somos transformados de dentro para fora, de maneira verdadeira. A verdadeira espiritualidade é demonstrada na maioria das vezes no seu dia a dia, em sua casa, no seu trabalho, com sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos. Aí está a verdadeira espiritualidade. Mas esses fariseus não entendiam isso. Alguns deles andavam com caixas presas na testa, com pedaços da lei escrita. E eu me lembro muito bem, talvez alguns irmãos já tenham visto essa senhora aqui em Alagoinhas, que ela se veste de Bíblia, ela se veste da palavra. E toda vez que eu vejo ela, eu pergunto, será que essa palavra está fora ou dentro do coração dela? Eu não estou acusando-a de nada, mas essa dúvida me vem. Ainda sobre Calvino, ele dizia ao rei Francisco I que as suas institutas buscavam unicamente transmitir certos rudimentos pelos quais os que são tocados com algum zelo pela religião fossem moldados à verdadeira piedade. Para o reformador, a piedade cristã designa a atitude correta do homem para com Deus. E assim adentramos a segunda parte desse verso 23, onde Jesus nos diz o que ele chamou de preceitos mais importantes da lei. Qual o significado mais importante da lei? E agora vamos reler de novo o verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E agora vem eles: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. A justiça, a misericórdia e a fé. Para o nosso Redentor, eram os princípios mais importantes da lei. Para entendermos melhor essa afirmação que Cristo nos traz, eu lerei Miqueias, capítulo 6, de 6 a 8. Quem quiser pode acompanhar nas suas Bíblias. Miqueias 6, do verso 6 ao verso 8. E o profeta Miqueias diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite?
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Miqueias está dizendo aqui é basicamente o que Cristo está dizendo. Será que o que importa para eu ser justificado, para agradar a Deus, eu teria que dar holocaustos, bezerros de um ano, milhares de carneiros? Será que é isso que nos justifica apenas a Deus? E ele diz aqui, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. No contexto da proclamação de juízo contra Israel, que Miqueias traz no seu livro, e os líderes da sua época, o livro de Miqueias traz uma forte também admoestação contra os profetas. O profeta Miqueias nos traz uma mensagem do que realmente importa para podermos ser conhecidos como servos do Deus vivo, em concordância, obviamente, com o que Cristo nos traz em Mateus 23. Praticar a justiça. Amado, ser justo é dar a alguém o que ele tem por direito. Devemos viver de modo digno de homens regenerados. Tratar a todos de maneira benigna e digna. Devemos ser honestos. Devemos fazer sempre o que é certo, comedidos, equilibrados no que falamos, no que fazemos, buscando sempre andar nos caminhos retos que o Senhor nos pede. Ele manda também amar a misericórdia. Ser misericordioso é buscar ter por todos um sentimento piedoso e perdoador. Isso é muito difícil, meus irmãos. Devemos ser empáticos, buscando sempre ter o outro como objeto de nossa misericórdia. A Escritura sempre revela que devemos ser misericordiosos em diversas vezes. Por diversas vezes somos admoestados pela palavra por esse sentimento de misericórdia. Podemos também exercer misericórdia ao ajudar os necessitados, sentir a dor do irmão, se compadecer com o problema do irmão, apoiá-lo em suas dificuldades, seja elas quais forem, suportar uns aos outros em amor. E suportar, podemos entender como dar suporte, ser uma bênção na vida do irmão. A esse respeito, em Tiago 1, capítulo 1, versículo 27, está escrito: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Observe que Tiago também traz, nesse sentimento, na sua palavra, o fato de você ser misericordioso e bondoso para com seu irmão. Os fariseus não eram. Muitos de nós não somos. A esse respeito, o Senhor Jesus também nos falou em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados, felizes perante Deus, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Meus irmãos, se analisarmos essa bem-aventurança de Cristo, ela traz uma condicional. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Portanto, os que não são misericordiosos não obterão misericórdia. Porque um remido deve ser misericordioso. Um remido, um salvo pelo sangue de Cristo, deve exercer esse amor, essa misericórdia. Muito embora seja difícil, devemos ser obedientes. Observemos, meus irmãos, atentamente essa advertência de Jesus, que eu acabei de citar, do que é mais importante na lei.
No final de tudo, essas duas passagens se referem ao amor ao próximo. E esse preceito é o mais importante. É a essência da lei de Deus no que tange ao homem. E esse estado completo de justiça e misericórdia para com o próximo deve nos fazer pensar também na justiça e misericórdia de Deus para com seus eleitos, para com seu povo. Deus, que é justo, teria todo motivo para nos condenar, mas a sua misericórdia nos arrasta para Cristo. A nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade, repetindo, de cumprir a lei, nos empurra para a cruz. Contemplando a cruz, toda a soberba cai de joelhos, cai por terra, e de joelhos confessamos a Cristo como nosso Salvador. Sendo assim, o amor ao próximo exigido na lei só é exercido por aqueles que realmente amam a Deus acima de todas as coisas. Mas para esses judeus meramente religiosos, essa era uma realidade distante. Amados, só temos, resumidamente, duas religiões no mundo: a religião das obras e o cristianismo. Na religião das obras, o estrito cumprimento de algumas regras ou objetivos nos religa a Deus, nos justifica. Alguns devem visitar cidades santas, consideradas santas. Alguns acham que o fato de dar esmolas ou fazer caridade é a evidência de santidade. Outros dizem que castigar o nosso corpo num sinal estranho de mortificação nos religa a Deus. Outros ainda nos ensinam que estamos aqui evoluindo em diversas existências, sendo aperfeiçoados, e um dia estaremos na presença do Pai. Nenhuma delas trata daquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. O cristianismo bíblico, por sua vez, é bem diferente disso. Para nós, Deus vem ao mundo. A palavra diz: não há um que busque a Deus. Deus vem ao mundo, encarnado, e paga pelos nossos pecados. Olhem a beleza disso. Nós não vamos a Deus, Deus é quem vem a nós e compra pelo seu sangue na cruz a nossa redenção. Essa justiça é perfeita, porque ela cumpre a lei, e assim nós somos justos. Aqueles fariseus praticavam a justiça própria, inventada por eles mesmos, onde o exterior parecia lindo, puro, santo, e Jesus os chamou de sepulcro caiado. Na justiça perfeita de Deus, mediada pelo sangue de Cristo, temos os pecados pagos, perdoados, corações regenerados, vidas santificadas e, no final de tudo, corpos glorificados. No cristianismo, o que vale é o arrependimento diário, a noção verdadeira da nossa incapacidade de agradar a Deus por obras, o nosso quebrantamento, a nossa fidelidade a Deus por já ter sido salvo, não para se salvar. E é com a certeza disso tudo que chamamos, de fé, que Cristo termina a sua lista das coisas importantes da lei. Em Hebreus capítulo 11 está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Nessa perspectiva, meus irmãos, devemos ter a fé nas promessas de Deus e ser fiéis a Ele em todas as coisas, confiando inteiramente em sua providência. Abraão, o pai da fé, confiava que Deus cumpriria a sua promessa, mesmo diante de uma dolorosa ordem de sacrificar o seu único filho, Isaque. Naquele momento, Abraão confiou em Deus. E ele é chamado por isso do pai da fé. Nessa fidelidade também está a certeza de que Deus é que nos leva a exercer a verdadeira justiça e misericórdia. Deus é que nos conduz ao reino do Filho do seu amor. Deus é a fonte de toda a justiça e santidade. Meus amados e minhas amadas, é preciso reforçar que Jesus não está atacando o fato, eu repetirei isso aqui, dos fariseus trazerem o dízimo apenas.
Ele está tratando o fato de que esse grupo religioso exercia uma religião morta, baseada em obras, como eu já disse. Não existia mudança de direção, não existia arrependimento, e que eles buscavam sua própria glória em detrimento da palavra de Deus. Sendo assim, amados, farei algumas aplicações e algumas perguntas. Você e eu somos cristãos ou somos religiosos? Um religioso, meus irmãos, se preocupa muito mais com aspectos exteriores. Gosta de parecer sem ser. Gosta de datas, de destaque. Escolhe minuciosamente suas roupas no dia do culto. Canta, dança, levanta as mãos, alguns choram. Mas o religioso não tem o coração regenerado. Não se arrepende. Não obedece. Esse é o religioso. Você é cristão ou é mais um daqueles que acham que são o centro do coração de Deus? Eles existem. Tem crente que se acha demais. Estes são tão arrogantes quanto os fariseus daquela época. O amor de Deus por nós, seus eleitos, vem exclusivamente da vontade do próprio Deus. Como diz nas Escrituras, do beneplácito da sua vontade. Não existe nada em nós, nada que nos faça melhores perante outras pessoas. Somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Em Lucas capítulo 18 está escrito: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injústeros e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia ao peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a nós, pecadores. Então pare de pensar mais do que você realmente é. Vá a Deus de coração quebrantado, de coração quebrado, arrependido dos seus pecados diários. Busque a Ele enquanto se pode achar. Ore pedindo perdão, porque você é, eu sou, e todos aqui são pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Contemple a cruz e achará refrigério. Contemple a cruz e achará perdão. E achará vida em abundância. Outra pergunta: como é a sua vida fora da igreja? Quando saímos daqui a pouco daqui, como é a sua vida fora da igreja? Como é o seu relacionamento com seus filhos, esposas, como já perguntei, patrão, empregados? Como você trata os mais pobres, os necessitados? Você é um bom funcionário? Como está a sua fé? Como é o seu relacionamento com Deus? Você é fiel a Deus realmente? Você realmente acredita nas suas promessas? Ou é mais um cristão cultural que vem para a igreja porque tem um costume? Ou porque é uma tradição de família? Você acredita no juízo vindouro sobre a humanidade? Você acredita no inferno?
Você acredita realmente que Cristo te salvou da condenação certa? Ou vem à igreja apenas para cantar, se divertir? Meus amados, Cristo disse que a parte mais importante da lei é exercermos a justiça, a misericórdia e a fé. E para isso serve a lei. Para nos mostrar a justiça de Deus, o perdão, o padrão de Deus para conosco e a nossa incapacidade em cumpri-la. Paulo vai dizer que a lei serve para nós como aio, para nos levar a Cristo. A lei nos arrasta para Cristo, pois só por através deles seremos considerados justos. E firmados nessa fé, confiantes nessa fé, devemos entender o fundamento da nossa salvação, que é a vontade e misericórdia de Deus, pois a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Eu rogo a Deus, meus irmãos, que nos faça ser verdadeiros cristãos, firmados nesse fundamento, adoradores dele em espírito e em verdade. Eu peço a Deus fortemente que sustente a sua igreja e nos faça perseverar sem qualquer tipo de orgulho ou religiosidade extremada. Eu peço a Deus que nos transforme todos os dias, nos mortifique todos os dias e que possamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo. Que Cristo, Ele mesmo, se esvaziou para a honra e glória de Deus Pai. Eu rogo a Deus que estejamos na eternidade todos juntos. Amém? Peço a todos que fechem os olhos e oremos. Ó Pai, Tu, Pai, que nos deu a Tua palavra, a Tua santa palavra, Pai. Aplica, Deus, ela em nossos corações. Nos regenera, Pai. Transforma, Pai, nosso entendimento com a aplicação dessa palavra em nossas vidas. Nos transforma, Pai, de dentro para fora. Faz, Pai, com que sejamos verdadeiros adoradores. Que não venhamos, Pai, a usar o Teu nome em vão. Que possamos viver para a honra e glória de Ti, ó Deus. Que tenhamos a cruz como alvo, ó Pai. Que possamos carregar também, Pai, a Sua cruz todos os dias. E entender, Pai, que também dividimos o sofrimento de Cristo para conosco. Ó Pai, tem piedade de nós, ó Deus. Leva, Pai, a Tua igreja à Tua eternidade. E que todos aqui, que estamos aqui agora, Pai, possamos estar contigo no dia da volta de Cristo, ressuscitados e com corpos glorificados. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos cantar agora mais um hino de adoração a esse Deus maravilhoso que nos salva em Cristo Jesus.